Na próxima semana, nós vamos estudar a queda de Jericó. A batalha mais épica, a batalha mais sensacional de toda a Bíblia Sagrada. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos adentrando essa história maravilhosa. Mas, na semana passada, nós vimos algumas coisas muito interessantes e vale a pena recapitularmos para que possamos nos inteirar melhor acerca do contexto e assim termos uma visão panorâmica melhor de tudo aquilo que está para acontecer nos versículos 10 a 15. Semana passada, os irmãos se lembram, nós estávamos falando sobre aquele momento quando Josué está já pós-Jordão, já havia realizado a travessia do Jordão, e agora eles estão a mais ou menos 3 quilômetros de Jericó. 3 quilômetros, não é muito longe, é perto. E Josué tinha todos os recursos necessários para invadir Jericó, tão logo ele atravessasse o Jordão. O povo estava motivado, o povo acabara de ver uma coisa extraordinária que nenhum de nós nunca viu. Quem aqui já viu um rio se dividir em duas partes e o povo atravessar no meio do rio a pés enxutos? Ninguém viu isso. Aquele povo viu, pessoalmente. Atravessaram mais de 1 milhão de pessoas. Deus segurando as águas do rio Jordão, elas se encheram por mais de 20 quilômetros. O povo atravessou, os sacerdotes saíram da água do rio e o rio correu no seu curso normal. Um milagre que só Deus pode realizar. Aquele povo estava motivado, todos eles imbuídos de um só propósito, que era continuar conquistando a terra. Se antes eles tinham dúvida, quando Josué enviou os espias, e os espias voltaram desolados, desanimados, dizendo para o povo que aquela conquista era impossível, porque o povo de Israel era como gafanhotos aos olhos dos moradores da terra. Agora aquele povo estava dominado por um sentimento totalmente oposto. Estavam convictos de que possuiriam a terra. Estavam certos de que a conquista aconteceria. Então aquele parecia ser o momento propício para que o povo invadisse Jericó. Mas isso não aconteceu. Ainda se passariam 2 semanas. 2 semanas. Exatamente 16 dias. Até que o povo pudesse finalmente entrar em Jericó e destruir a cidade. Nesse período, nós aprendemos, semana passada, que Deus tinha algo a realizar no povo. Deus ordena que os homens fossem circuncidados. Nós vimos semana passada algumas lições muito importantes. Uma delas é que a circuncisão era uma prova de fé, porque os homens estariam totalmente incapacitados para combaterem se algum exército aparecesse. Eles tiveram que confiar em Deus, tiveram que confiar na proteção, no cuidado de Deus. Então, são todos circuncidados. Agora, Deus vai ordenar para que o povo celebre a Páscoa. Você pode ler aí comigo nos versículos de número 10 e 11. Veja só. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Preste atenção, o povo havia ficado 40 anos sem celebrar a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa
na noite em que foram libertos do Egito. A ordem de Deus era para que eles ficassem apostos, em pé, cajado na mão, tudo preparado. Assim que Deus desse a ordem, eles deveriam sair do Egito. Cada um pediria ao Egito peças de prata, peças de ouro, que era o pagamento pelos anos de escravidão. E naquela mesma noite, nós vamos ver isso mais pormenorizadamente no domingo, naquela mesma noite, depois de comerem o cordeiro pascal, comerem ervas amargas e pães ázimos. O que é um pão ázimo? Um pão ázimo é um pão sem fermento, é um pão duro, que não tem fermento. O povo deveria comer pães ázimos, não poderia haver na casa do povo de Israel nenhum tipo de fermento quando eles estivessem celebrando a festa da Páscoa. Ervas amargas, porque isso representaria os anos de servidão no Egito, e o cordeiro pascal, cujo sangue havia sido aspergido nos umbrais das portas. É daí que vem o termo Páscoa, do hebraico Pessar, passar por cima. Quando o anjo responsável por executar o juízo de Deus nos primogênitos, chegava na casa e via o sangue, ele passava por cima. Essa expressão, passar por cima, pessar, é que deu origem à palavra Páscoa. Ou seja, aquela família foi poupada por causa do sangue. O sangue trouxe proteção, o sangue trouxe remissão. Eles não passaram pela morte, não perderam o primogênito por causa do sangue. Isso é muito emblemático. Por isso que Jesus é a verdadeira Páscoa. Mas isso nós vamos falar domingo. O fato é que nesta noite eles celebram a Páscoa. Aí eles vão pelo deserto de Sitim, em frente ao Mar Vermelho, há todo aquele mover de Deus, abrindo o mar, eles continuam caminhando até chegar no Sinai. Quando eles chegam no Sinai, eles celebram a Páscoa mais uma vez. Depois disso, o povo se rebela várias vezes, acontece o episódio em Cades Barneia, quando os espias dão um relato negativo da conquista da terra, com exceção de Josué e Calebe, e ali o povo se rebela contra Deus, e por causa disso, eles são condenados a vagarem 40 anos pelo deserto, até que aquela geração de incrédulos morresse, e uma nova geração surgisse, que é essa geração que está agora pós-Jordão. Eles ainda não haviam celebrado a Páscoa. Lá, depois de terem circuncidado todos os homens, a ordem agora era para que eles celebrassem a Páscoa. E uma coisa muito interessante também acontece nesse mesmo episódio. Eles celebram a Páscoa e logo em seguida eles já vão comer dos produtos da terra. Estava na época da colheita, os inimigos de Israel, com certeza, temendo o exército de Israel, fugiram e deixaram todo o plantio, toda a colheita para o povo de Israel. Aí eu me lembrei do Salmo 23. O Salmo 23 diz uma coisa muito interessante: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus estava preparando uma mesa para Israel, na presença dos seus inimigos. O povo agora comeria do produto da terra. Aquela terra que 40 anos antes, os espias disseram que eles não possuiriam. Eles não só estavam dentro da terra, como estavam comendo agora os primeiros frutos da terra. A Bíblia diz que eles comeram pães ázimos, que era uma ordenança para a Páscoa, e comeram espigas tostadas. Sabe o que aconteceu? A partir do momento em que eles comem o primeiro fruto da terra, o maná cessa. Aquele maná, aquele pão que Deus trouxe do céu para o povo, que sustentou o povo por 40 anos no deserto, agora para de cair. Agora o povo seria alimentado na terra que mana leite e mel.
eles comeriam do fruto da terra. É como se Deus estivesse mostrando para eles: eu disse que traria vocês e eu trouxe. Eu disse que introduziria vocês na terra e eu introduzi. Essa questão da celebração da Páscoa, essa primeira Páscoa na terra de Canaã, e essa questão de ter cessado o maná, como eu disse, ela é muito emblemática. A Páscoa celebrava o quê? A Páscoa celebrava a libertação do povo da escravidão do Egito. E o maná representava o quê? O sustento de Deus no deserto. Agora, eles celebram a primeira Páscoa, a primeira, na nova terra, pós-Jordão, e o maná cessa. E essa questão nos ensina, porque tudo que nós lemos na Bíblia, irmãos, principalmente no livro de Josué, você sempre tem que fazer a seguinte pergunta: o que isso tem a ver comigo? Toda vez que você lê a palavra de Deus, você precisa fazer a seguinte pergunta: o que isso tem a ver comigo? O que isso me ensina? Deus estava querendo aqui realizar algo maravilhoso na mente do povo. Deus queria fazer algo extraordinário e que serve de lição para nós também. Eu aprendo que Deus queria o quê? Consolidar a liberdade do povo. É como se Deus tivesse dito assim para o povo: veja só, acabou o Egito, definitivamente. Acabou o deserto. Acabaram-se os anos de peregrinação. O passado ficou para trás. Nova vida. Lembra o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 5,17? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Deus queria ensinar para Israel. Deus estava consolidando ali a liberdade do povo. Deus queria que o povo agora, a partir daquele momento, se esquecesse de uma vez por todas daquele passado, daquela vida difícil, daquela vida de desobediência, daquela vida de infidelidade, daquela quantidade de vezes que Deus precisou disciplinar o povo no deserto. O maná lembrava isso. O maná lembrava esse período difícil, quando o povo foi picado por serpentes, quando o povo morreu de doenças, quando o povo foi engolido pela terra. Lembra, na rebelião de Corá, Datã e Abirão, quando a terra abriu e muitos caíram naquela rachadura que aconteceu na terra, tudo provocado pela rebeldia do povo. Deus agora queria mostrar para o povo o seguinte: eu estou disposto a iniciar uma nova caminhada com vocês, se vocês estiverem dispostos a sepultar o passado e recomeçar comigo. Aí eu aprendi uma grande verdade para nós, enquanto cristãos que somos. Eu percebi que só existe a possibilidade de viver realmente o novo de Deus para a nossa vida, quando nós definitivamente sepultarmos o velho, quando nós rompermos com o velho. O problema é que o velho sempre está com a gente. Nós sempre estamos, de alguma maneira, trazendo o velho com a gente. Velhas manias, velhos hábitos, entende? Velhas lembranças, velhos posicionamentos. Eu me atrevo a perguntar para a igreja nessa noite, é claro que eu me incluo nessa pergunta, e eu não quero que os irmãos me respondam: somos realmente novos? Quanto de mim é realmente novo e quanto de mim ainda é velho? Por que Deus cessou o maná? Porque Deus queria que o povo se esquecesse do deserto, se esquecesse de tudo que aconteceu de ruim nessa caminhada,
palavra de Deus nos diz lá em Miqueias 7,19, parece que Deus, ele tem essa característica, nós não, mas Deus tem. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a apiedar-se de nós, lançará todas as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Lá em Isaías ele diz assim: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, e delas não me lembro. Observe que Deus sempre está disposto a recomeçar conosco, se nós estivermos dispostos a esquecer o velho. O problema é que esquecer o velho não é tão fácil assim. Não é tão fácil você sepultar o velho. É, irmãos? Não é tão fácil. Mas esse é o desafio que Deus coloca diante de nós nessa noite. Esse é o desafio que Deus coloca diante de nós. A primeira Páscoa e o cessar do maná fala o seguinte: esqueça o que passou. O velho Israel morreu. O velho Israel foi sepultado. Agora é o novo Israel. Talvez você esteja aqui nessa noite e você sabe que o Espírito está falando com você, que ainda você não experimentou o melhor de Deus no que tange a essa terra, você ainda não experimentou mais de Deus no seu relacionamento com Ele, você sabe no fundo que talvez ainda você não é aquilo que você precisaria ser, ou aquilo que você quer ser para Deus, porque existe muito do velho ainda em você. E o desafio é você se esquecer do velho, sepultar o velho, esqueça o que passou, esqueça o que você fez, comece de novo com o Senhor. William MacDonald, um escritor cristão, disse o seguinte: a vida cristã é uma série de recomeços. Eu não sei como é que está o seu coração agora, mas você não vai ter novas experiências com Deus, você não vai conseguir crescer espiritualmente enquanto você não se desvencilhar do velho. O velho atrapalha, o velho incomoda, o velho nos impede de experimentar o novo. Quer ver um texto na Bíblia que prova isso que eu estou dizendo? Veja o que Jesus diz aqui. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Eu acredito piamente que Deus quer nos renovar. Ele quer fazer de nós novas criaturas de fato. Deus leva isso muito a sério. Qual é a marca registrada de alguém que diz crer em Cristo? É a sua mudança de vida. É o novo que surge. É o novo que surge. Eu tenho tido a alegria de conviver e de acompanhar pessoas que estão experimentando o novo de Deus na sua vida. Irmãos, como é gostoso ver isso. Coisas novas acontecendo, coisas novas surgindo. E a pessoa, assim, impressionada com o Senhor, como Deus está mudando a vida dela, e isso até assusta, porque antes ela tinha toda uma tendência para se entregar para as coisas erradas, mas agora não, agora ela não consegue mais viver daquele jeito que ela vivia. Ela tem visto coisas novas acontecerem na sua vida, e ela está achando isso o máximo, e ela quer realmente viver aquilo, é o novo de Deus. Mas para que o novo cresça, para que o novo domine, para que o novo tome conta de nós, o velho tem que morrer. Porque existe uma lei da física que diz o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não dá para viver o novo e o velho no mesmo coração. Jesus fala uma coisa, não é bem dentro desse contexto, mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: não podeis servir a dois senhores. Ali Jesus está falando do dinheiro, mas a igreja me permite trazer esse contexto para aqui agora,
Realmente não dá para você servir a dois senhores. Ou o velho manda em você, ou o novo manda em você. Você quer realmente experimentar o novo de Deus? Então, desvencilhe-se do velho. É isso que Deus quer ensinar aqui na Páscoa e com o cessar do maná. Acabou, Israel. É novo. Chega de deserto na sua vida. Chega de disciplina, chega de o tempo inteiro vocês estarem debaixo da minha disciplina. Chega de viver as mesmas coisas. Chega de desobediência. Chega de ficar perambulando 40 anos, dando voltas e não saindo do lugar. Chega disso. Chega de viver do mesmo jeito que você tem vivido há tanto tempo. Venha experimentar o novo de Deus, querido. Será que vale a pena ficar tão preso no velho assim? O que o velho tem de tão atrativo que você não consegue soltá-lo e se entregar para o novo de Deus? O novo de Deus é muito melhor. Eu vivi 18 anos da minha vida, me lembro, como se fosse ontem, 18 anos da minha vida, a mesma coisa. Nada mudava. Eram as mesmas coisas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não mudava nada. Mas aí um dia, eu me encontrei Cristo, Cristo me encontrou, entrou no meu coração, e eu senti algo novo na minha vida. E 30 anos experimentando coisas novas todos os dias. Como isso é bom, como isso é maravilhoso. Então eu quero te dizer nessa noite, não sei se você está preso no velho. Solte o velho e venha para o novo do Senhor. Venha viver um novo tempo com Jesus. Pare de ficar preso àquelas mesmas coisas, aquele mesmo estilo de vida. Nada é diferente. Tudo é a mesma coisa todos os dias. Venha viver o novo. Gente, o novo é muito bom. Venha ser renovado pelo Senhor. Ele está disposto a fazer com você o que Ele fez com Israel aqui. Acabou, Israel. Passou. Vamos começar. Vamos iniciar uma nova caminhada. Se você ler o texto, mais à frente, você lê o livro de Josué, aí você vai cair no livro de Juízes, né? Você vai ver que, infelizmente, o povo não conseguiu se desvencilhar do velho. Infelizmente. Sofreram muito. Porque quem vive preso no passado sofre. Quem vive preso no velho sofre. Por isso, querido irmão, querida irmã, quem sabe hoje coisas novas acontecem na sua vida. Quem sabe hoje o novo de Deus chega na sua vida. Entende? Então esse texto de Josué, os primeiros versículos, nos ensinam isso. Deus manda eles celebrarem a Páscoa, e Deus manda que eles comam, passem a comer do fruto da terra. É uma nova realidade. Imagina, aqui eu não quero entrar no mérito da questão, mas imagina você comendo maná todo dia. É claro que o maná é o pão do céu. É Deus que deu, sustentou o povo. Mas agora Deus te dando a oportunidade de comer espigas tostadas. Eu fico imaginando como que eles estavam saboreando aquelas espigas tostadas. Que delícia! Comendo os frutos da terra. Sabe? Deus tem coisas novas para nós. Mas aí continua o relato. É interessante que, depois que eles têm essa experiência com Deus, Josué se afasta deles. Está lá a partir do versículo 13. Interessante isso. Eu comecei a meditar nesse episódio, do 13 ao 15, diz assim, deixa eu ler para você. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, eu fico imaginando a cena, Josué se afastando do acampamento. Josué era o líder.
o general, um soldado experiente. E ele não dava um passo sem as orientações de Deus. Então ele começa a se afastar do acampamento e ele vai se aproximando de Jericó. E eu fico imaginando Josué contemplando aquelas muralhas fortificadas. Jericó parecia um forte, muralhas altíssimas. As muralhas de Jericó tinham 10 metros de altura. E tinham 2 muralhas, uma externa e uma interna, com 6 metros cada uma, a ponto de poder morar em cima delas. Raabe morava sobre os muros. Carros passavam por cima dos muros. Era uma cidade extremamente fortificada. E eu fico imaginando, se os irmãos me permitem, é claro, aqui eu quero conjecturar, não vou falar nenhuma heresia, mas eu vou conjecturar, Josué pensando como é que essas muralhas serão vencidas. Eu fico pensando que talvez, o texto não diz, mas um misto de preocupação ou inquietação tomou conta do coração de Josué. Tá bom, atravessamos o rio a pés enxutos, Deus já deu provas do seu poder várias vezes, Josué era uma testemunha in loco de tudo que Deus era capaz de fazer, mas Josué era humano. Ele era um ser humano, com veias e sangue correndo pelas suas veias, de carne e osso. Talvez Josué ficou inquieto. Como é que nós vamos adentrar essa cidade? Uma cidade extremamente fortificada. Pode ser que esse tipo de sentimento tenha tomado conta do coração de Josué, como toma conta do nosso coração tantas vezes, mesmo depois de ter tido experiências e mais experiências com o Senhor, nosso coração às vezes fica inquieto, sim ou não? Às vezes nós somos dominados pela dúvida, às vezes nós somos tomados pela ansiedade, pela expectação, ficamos preocupados com determinadas questões, ficamos. Mesmo sendo muitas vezes dedicados e empenhados e comprometidos com o Senhor, podemos ser tomados por esse tipo de sentimento. Eu fico imaginando isso, é uma impressão minha, talvez você tenha uma outra impressão da atitude de Josué, mas Josué, ele está agora, veja só, versículo 13, ele está perto de Jericó. Ele então levanta os olhos e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. O que é uma espada nua? É uma espada desembainhada. Uma espada mostrando a lâmina. Um homem. A Bíblia diz que estava diante dele um homem. Ele imediatamente, olhando aquele homem, ele faz uma pergunta. A pergunta que Josué faz é aqui no versículo 13, ele pergunta assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? É claro que Josué não conhecia todos os seus soldados. Só a tribo de Ruben tinha 40.000 soldados. Imagina quantos 1.000 soldados o exército de Josué tinha. É claro que ele não conhecia todos. Quando ele vê aquele homem com uma espada nua, olhando para ele, parado diante dele, ele pergunta o seguinte: você faz parte do nosso exército ou você faz parte do exército do inimigo? E aquele homem dá uma resposta para Josué. Olha só a resposta que esse homem dá para Josué: não, ou seja, nem faço parte do seu exército, como também não faço parte do exército inimigo, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Quem era esse personagem aqui? Não era um homem comum como nós, porque a Bíblia vai dizer aqui no texto, veja só, a Bíblia vai dizer aqui: então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. Então não pode ser um homem. Também não era um anjo, porque todos nós sabemos que não devemos adorar anjos. Anjos não aceitam adoração. Quem é esse personagem aqui? Sabe quem é?
é o próprio Senhor Jesus, aparecendo para ele naquilo que a teologia chama de teofania. O que é teofania? Aparições de Deus em forma humana. Isso havia acontecido já em alguns episódios. Por exemplo, se você ver lá em Gênesis 18, de 1 a 8, você vai ver que apareceu um viajante para Abraão, juntamente com outros dois, que iam em direção a Sodoma e Gomorra. Esse viajante ficou ali conversando com Abraão. Em um determinado momento da conversa, esse viajante diz assim: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que ele virá a ser uma poderosa nação? Era o próprio Deus, era a pessoa do Senhor Jesus aparecendo de forma visível para Abraão. Aconteceu isso várias vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis 32, de 24 a 32, um homem aparece no val de Jaboque e luta com quem? Com Jacó. Luta, e Jacó luta com ele até o nascer do sol. E aquele homem fere a juntura da coxa de Jacó, e Jacó começou a mancar. É ali que o nome de Jacó é mudado para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Então, o próprio capítulo mostra que aquele personagem que estava lutando com Jacó era o próprio Deus. Olha que coisa. Então nós vamos ter na palavra de Deus várias teofanias. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 3, versículo 25, o rei Nabucodonosor pega os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e lança onde? Numa fornalha de fogo. De repente, Nabucodonosor olha, aquela fornalha havia sido aquecida 7 vezes mais, ficou tão quente, mas tão quente que matou os homens de Nabucodonosor, as labaredas, pegam aqueles 3 jovens, lançam dentro da fornalha, e Nabucodonosor olha perplexo, e ele diz assim: não foram 3 o que nós lançamos na fornalha? Por que eu vejo 4? E um é semelhante ao Filho dos deuses. Olha Jesus mais uma vez presente com aqueles 3 jovens. Então isso aconteceu muito no Antigo Testamento. Aqui acontece mais uma vez para Josué. O próprio Senhor Jesus apareceu para Josué naquele momento. E é interessante, olha só, gente, como que a gente vai aprendendo as coisas. Alguns momentos antes, alguns dias antes, o Senhor tinha falado para Josué como que seria a travessia do Rio Jordão. O Senhor chamou Josué lá no capítulo 1, conversou com ele, falou com ele que ele seria forte, que ele seria o líder de Israel, que ele substituiria Moisés. O Senhor falava com Josué assim, normalmente, mas aqui ele resolve aparecer em forma física. E nós ficamos pensando, por que Deus mudou a sua maneira de se manifestar? Porque Ele é Deus. E Ele faz aquilo que Ele quer fazer. E nessa situação, Ele conhecia o coração de Josué. E Ele precisava se apresentar para Josué de uma forma física, de uma forma visível. Quando Josué então percebe que é o Senhor, ele se prostra, adora, e ele fala uma coisa para o Senhor, ele fala assim, versículo de número 14, então Josué se prostrou com o seu rosto em terra, o adorou e disse: que diz meu senhor a seu servo? O que Josué estava esperando? Orientações de Deus. Deus deu as orientações como ele deveria atravessar o Jordão, ele obedeceu e atravessou. Agora ele está aguardando: Senhor, quais são as suas ordens? O que é que o Senhor me diz? O que é que nós devemos fazer? Talvez Josué estava ansioso por Deus dar as ordens de como ele conseguiria derrotar Jericó. Mas Deus diz uma coisa para ele muito interessante e que tem muito para nos ensinar. O Senhor olha para ele e diz para ele a mesma coisa que ele havia dito para Moisés 80 anos antes. 80 anos antes. Tira as sandálias dos pés. Porque o lugar onde você está é terra santa. Primeira coisa que eu quero de você, Josué, reverência. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Josué estava num território pagão. Canaã era um território pagão.
ímpio, idólatra. Mas Deus estava ali. E onde Deus está, é terra santa, povo de Deus. Eu aprendi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. E eu falo, irmãos, para vocês, e não vou esconder nenhuma vírgula do que Deus falou para mim. Deus está lá na sua casa? Sim ou não? Então sua casa é terra santa. E se é terra santa, cuidado com o que você anda vendo dentro da sua casa. Cuidado com o que você anda fazendo lá. Porque se Deus está na minha casa é terra santa. Deus está, irmãos, vamos ser bem diretos. Deus está aqui conosco. Então, se Deus está aqui conosco, nós somos o quê? Terra santa. Eu não estou falando de prédio não, irmão. Eu não estou falando disso aqui não. Isso aqui não é santo não. Prédio não é santo não. Santos são os que estão dentro do prédio. Eu estou falando do povo. Eu estou falando da igreja. E se eu estou no meio do povo de Deus, eu estou numa terra santa. E eu preciso ter o que, irmãos? Reverência. Não discuta comigo. Veja o texto. Tira as sandálias dos pés. Tenha reverência. Josué, me respeite. Você está num lugar santo, porque eu estou aqui. E onde eu estou é santo. Será que nós estamos realmente reverenciando a terra santa de Deus quando estamos nela? Será que nós estamos realmente entendendo, irmãos, a gravidade desse versículo para nós, enquanto povo de Deus, quando nós estamos reunidos, cultuando o Senhor e adorando o seu excelso nome? Nós somos terra santa e precisamos ter reverência diante de Deus. Precisamos entender que eu não estou indo para qualquer lugar, eu estou indo para um lugar onde Deus está, eu estou indo para um lugar que é terra santa, povo de Deus, nós precisamos entender isso. E infelizmente hoje, nós não temos nos comportado e não temos, irmãos, tido a reverência que deveríamos ter na terra santa, porque nós não estamos levando isso em consideração. Eu falo para vocês de propriedade. Às vezes eu estou aqui em cima pregando, e aqui com toda a humildade, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que esse sermão aqui, que esse esboço, nós construímos isso em meia hora? Isso aqui, irmãos, e é meu papel, e aqui eu não estou falando isso para você, querendo que você me elogie, e que você fale, o nosso pastor estuda. Não, é meu papel, é minha obrigação estudar, pesquisar, orar, e pedir a Deus que fale no meu coração. Isso é papel meu. Eu não posso estar aqui em cima e dar para você uma água rala, não, irmãos. Nós estamos aqui em cima trazendo para vocês um alimento oriundo da palavra de Deus. Eu tenho que ter responsabilidade nisso. Eu não posso, irmãos, chegar aqui na frente, ter aqui 50, 60, 70 pessoas na quarta-feira e dar para vocês uma aguinha rala e depois despedir vocês e vocês ir embora para sua casa. Eu não deito a cabeça no travesseiro de consciência tranquila de jeito nenhum. Por quê? Porque eu oro por esse momento e eu falo, Senhor, fala com o teu povo. Não poupe o teu povo da tua palavra. Então, irmãos, isso aqui demanda tempo. Isso aqui é construído em 4, 5, às vezes 6 horas de estudo. Estou falando isso não é para me enaltecer, não, longe de mim isso, mas é o meu senso de responsabilidade, porque eu estou diante do povo do Senhor, eu estou diante da terra santa de Deus, e eu não posso deixar você ir embora sem transmitir para você o recado do Senhor. Aí nós estamos aqui em cima pregando, e eu fico vendo às vezes pessoas no celular. E a mensagem sendo transmitida, e o povo no celular. Quando não estão no celular, estão de conversinha com a pessoa do lado.
Nós oramos, nós pesquisamos, nós estudamos, nós trabalhamos para pregar a palavra de Deus, subimos nesse púlpito com reverência diante do Senhor e pessoas de conversinha do lado, como se nada estivesse acontecendo. Querido irmão, nós estamos na terra santa, o Senhor está aqui. Temos que ter reverência. Querido, eu vou te pedir uma coisa. Não me entenda mal, por favor, mas eu vou te pedir uma coisa. Em nome de Jesus, eu vou te pedir uma coisa. Quando você chegar na igreja, por favor, vá lá atrás. Se você quiser, pegue o seu copinho de água, coloca no seu banco, ou então já vá no banheiro, por favor. Mas, irmão, na hora do culto, entenda que você está numa terra santa. Tenha reverência. Eu nunca vi, irmãos, eu me entristeço de ver que muitos deixam para ir no banheiro justamente na hora do culto. Será que é por quê? É para não ficar ouvindo blá 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 do pastor? Será que é porque indo no banheiro o tempo passa mais rápido? Percebam para vocês verem se é exagero meu. Justamente na hora do culto, a quantidade de pessoas que levantam para ir no banheiro. Irmão, ou você concorda comigo, ou você tem que me dar uma outra interpretação para esse texto que está aqui. Tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Josué, tenha reverência. Deus está nos falando nessa noite, para termos reverência diante deles. Aí quando o pastor começa a cobrar isso na igreja, ele é rigoroso, ele é radical, ele é fundamentalista. Bom, eu tenho diante de Deus a responsabilidade de ser bíblico. E aqui eu estou fazendo um apelo para a minha igreja. Irmãos, em nome de Jesus, quando nós estivermos em culto, é 1h30 só, 1h30. Vocês sabem o tanto que o pastor de vocês é criterioso com horário. Sou ou não sou? Começamos na hora, terminamos na hora. Não passamos do horário. É 1h30 só. Meu irmão, segura. A não ser que você tenha uma dificuldade, aí é totalmente compreensível. Você tem uma dificuldade, você precisa ir no banheiro sucessivas vezes, eu entendo. Eu fico pensando, meu Deus, por que justamente na hora do culto dá vontade de levantar, dá vontade de beber água, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de ir lá atrás ver quem é que está lá atrás, para ficar lá atrás, conversando lá atrás. Aí levanta um, mas ele não vai sozinho, levanta 2, 3, vão juntos. E aí você fica vendo, um levanta e senta, um levanta e senta, na hora do culto ao Senhor. Querido, o texto está nos dizendo, se Deus está aqui conosco na hora do culto, esse lugar é terra santa. E o Senhor está aqui. E Ele merece a nossa reverência. Às vezes nós vamos para a igreja como se nós estivéssemos indo para o Bariri. Não, irmãos, nós estamos indo cultuar o Deus vivo, nosso general, que mudou a nossa vida, que nos introduziu no novo. Vamos, queridos, em nome de Jesus, respeitar o Senhor. Vamos para a terra santa, ter reverência. Desvencilhe-se dessa sandália da irreverência, dessa sandália da desobediência. Entenda o seguinte, eu estou cultuando o Deus vivo que fez os céus e a terra, e Ele está me dando 1h30 de privilégio, porque cultuar o Senhor é um privilégio. Você acha que Deus precisa do nosso culto para ser Deus? Você acha que Deus precisa do meu louvor para ser mais Deus? Ele me deu esse privilégio de louvá-lo, de adorá-lo, de contribuir na sua obra, porque comigo ou sem mim, Ele é Deus. Agora, eu sem Ele não sou absolutamente nada. Vamos ter reverência, povo de Deus. Eu quero te pedir isso, encarecidamente, não é chatice de pastor, não. Eu me desgastei muito com isso já, e a palavra de Deus diz que há tempo para falar e tempo para calar. E eu confesso para vocês que algumas questões eu me calei, porque eu não quero ficar me desgastando, e eu não quero ficar batendo na mesma tecla sem resultado. Mas hoje, irmãos, eu tive que falar, porque o texto é muito claro. Tira as sandálias dos pés,
porque o lugar onde tu estás é terra santa. Meu irmão, responda para mim, Deus está em você? Sim ou não? Então você é terra santa. Você é terra santa. O que é que os seus olhos estão vendo que não deveriam ver? O que é que a sua boca está falando que não deveria falar? Onde é que você está indo que você não deveria ir? Cuidado com o lugar onde você está indo. Cuidado com o que você está vendo, porque você é terra santa, querido. Você precisa entender isso. Precisamos entender isso. Se Deus está em nós, nós somos terra santa. Se Deus está com você, Ele está lá no seu trabalho com você. Seu trabalho é território santo. Trabalhe da melhor maneira que você puder. Então aqui, quando Josué vê o Senhor, eu fiquei pensando em duas razões pelas quais Deus apareceu para Josué. E aqui eu já caminho para o final. Duas razões. A primeira razão pela qual o Senhor apareceu para Josué foi para o fortalecimento da sua fé. Qual foi a maneira que Deus encontrou de fortalecer a fé de Josué? Aparecendo visivelmente para ele, naquele momento. Foi um fortalecimento da fé. Josué, naquele momento, percebeu que realmente o Senhor estava ali para fortalecê-lo. Deus usou uma aparição visível para fortalecer a fé de Josué. Por isso, não fique questionando Deus se Deus utilizar algum elemento para fortalecer sua fé, porque Ele pode fazer isso. Às vezes Deus pode usar um problema para fortalecer sua fé. Sabia disso? Às vezes Deus pode usar uma circunstância para fortalecer sua fé. Aqui Ele usou o quê? Uma figura de um homem, com uma espada nua na cintura, pronto para a guerra. A espada já havia sido desembainhada, uma espada nua, pronto para a guerra. Josué, estou aqui com você, pronto para a guerra, fortaleça-se. João capítulo 15, versículo 5, é interessante que o Senhor Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Então a primeira razão pela qual o Senhor aparece para Josué é para fortalecimento da fé. Deus conhece seu coração. Às vezes por fora você mostra uma realidade que não condiz com o que você está vivendo por dentro. Às vezes nós estamos, irmãos, mostrando ser uma coisa por fora e outra por dentro, mas Deus nos conhece. E Ele sabe que muitas vezes nós precisamos de alguma coisa para fortalecer a nossa fé. E Ele vai usar algum tipo de situação, um elemento, um acontecimento. Ele usa o que Ele quiser para fortalecer nossa fé nele. Eu aprendi isso aqui. A primeira lição que eu aprendi aqui, para fortalecimento da sua fé. A segunda razão pela qual o Senhor apareceu visivelmente para Josué, mostrar a Josué que ele não estava sozinho. Deus estava para lançar Josué num dos maiores momentos épicos da revelação, a destruição de Jericó. Antes de enviar Moisés para o Egito, para libertar o povo da escravidão do Egito, Deus disse a mesma coisa para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Mas naquela situação, naquela conjuntura, o que foi que ele usou? Uma sarça que queimava e não se consumia. Ele conseguiu atrair a atenção de Moisés. Imagina você num lugar, um arbusto pegando fogo, mas não queimando. Ele conseguiu ter a atenção de Moisés. Quando Moisés chegou perto, ele disse, espere, tira a sandália dos pés, porque aqui é santo. Ele fortaleceu Moisés para que Moisés fosse lá no Egito. Agora Josué precisava ter a mesma certeza. A mesma certeza. Deus foi com Moisés para o Egito, esteve com Moisés com o Egito, caminhou com Moisés pelo deserto. Agora Deus queria mostrar para Josué o seguinte, eu estou com você. E tem mais, Josué, nessa questão você é o segundo no comando, porque quem comanda sou eu. Por isso que ele é o nosso general. Eu ouvi uma história, essa história mexeu muito comigo. O marido, um homem, perdeu a sua esposa
de forma trágica. E ele estava no velório com a sua filha, assentado em frente ao caixão, choroso, com a mão assim nas mãos dela. Foi pego abruptamente com essa fatalidade. Ele e sua filhinha, e as pessoas dando as suas condolências, os seus sentimentos, e alguns parentes dizendo assim: olha, não vá para sua casa hoje não, vamos ficar lá em casa, fique uns dias lá em casa. E ele disse: não, eu agradeço, mas eu vou para casa, eu prefiro confiar no cuidado e na misericórdia de Deus, eu vou para casa. E ele foi para sua casa, e à noite, na hora de dormir, a sua filhinha não conseguia dormir. Aí ele deitou-se na cama e colocou a cama de sua filhinha bem do lado da cama dele. E aí a menininha não dormia, bem inquieta, estava escuro, ele havia apagado a luz. Aí a menininha disse assim: papai, oi filha, o senhor está aí? Estou aqui, filha. Papai está aqui com você. Pode dormir, papai está aqui. Aí ele pegou a mão dele e colocou a mão em cima da mãozinha dela e ela conseguiu dormir. Ela adormeceu. Só que o pai não. De repente, o pai começou a chorar e ele sentiu um vazio no seu coração. E ele orou a Deus e disse assim: ó Senhor, eu estou me sentindo só. O Senhor está comigo. Quando ele terminou de orar, quando ele tinha acabado de orar, um versículo da Bíblia veio ao coração dele. Quando ele tinha acabado de orar, ele disse: Senhor, Tu estás comigo. Estou me sentindo tão só. O seguinte versículo veio ao coração dele. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor está conosco, porque existem momentos na nossa vida dificílimos. E tudo que nós precisamos é saber e ter a certeza de que o Senhor está conosco. Talvez ainda não, mas haverá momentos na sua vida que você se sentirá só. O pastor não estará lá, seus parentes não estarão lá, porque os maiores combates que nós travamos na vida, nós travamos no privado, no anonimato. Não tem ninguém para te ajudar. Você não consegue encontrar alento e força em ninguém. É nessas horas que você precisa crer que você não está sozinho. Josué precisava disso. O Senhor estava ali mostrando: Josué, eu estou com você. Eu disse para você lá no capítulo 1, eu disse para você, para nós é o capítulo 1, né? Mas Deus disse para ele, alguns capítulos antes, Deus disse: não tema, porque eu sou contigo. Eu não sei se isso começou a se desvanecer no coração de Josué. Eu não sei se Josué começou a ficar temeroso. Talvez Josué começou a se lembrar dos 40 anos no deserto. Talvez Josué começou a pensar nas batalhas que teria que travar naquela terra. Talvez Josué começou a ver as dificuldades que viriam pela frente. Aí o Senhor aparece para ele e fala assim: Josué, eu estou aqui com você, Josué. Nós precisamos disso, povo de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Satanás trabalha para arrancar essa certeza do nosso coração. A certeza de que Deus está conosco é o que Ele mais quer. Que nós duvidemos da presença de Deus em nós. Mas, irmãos, não deem ouvidos ao diabo. Deus está conosco. Mateus capítulo 28, o Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele disse que estará conosco, Ele está conosco. E isso precisa ser a nossa força. Por isso, enfrente os seus inimigos, enfrente as suas batalhas. Você não está sozinho. Creia nisso.
Qual é então a lição de Josué 5, para fecharmos? E aqui eu encerro. Qual é a lição de Josué 5? Nunca conseguiremos realizar a obra de Deus se não nos prepararmos adequadamente. Por que Deus não permitiu que Josué fosse imediatamente para Jericó? Porque aquele povo precisava se preparar primeiro. Precisavam ser circuncidados, precisavam celebrar a Páscoa, e Josué precisava daquela injeção de ânimo. Nunca conseguiremos realizar a obra de Deus se nós não nos prepararmos para isso. Precisamos nos preparar para realizar a obra de Deus. Precisamos orar. Você ora antes de vir ao culto, irmão. Você pede ao Senhor antes de vir para o culto: Senhor, eu estou indo para o culto ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fale comigo nessa noite, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu vou louvar o Senhor, eu peço que o Senhor aceite o meu culto. Você se prepara para vir ao culto? Ou você vem ao culto sem nenhum tipo de preparo? Meu irmão, eu te aconselho, se prepare. Você precisa se preparar. Culto é batalha, culto é guerra. Não é à toa que o grande pregador Charles Spurgeon, quando ele estava pregando no tabernáculo metropolitano em Londres, 5.000 pessoas assentadas ouvindo a sua pregação, debaixo do púlpito, ele tinha uma sala onde várias pessoas estavam reunidas orando por ele e orando pelo culto, porque culto é batalha. Culto não é simplesmente vir à igreja, se assentar num banco, cantar um louvor, dar uma oferta, escutar uma pregação e ir embora. Não, cultuar a Deus é uma batalha espiritual. Por isso nós temos que estar aqui com o nosso coração totalmente entregue ao Senhor, para que Ele fale, para que Ele nos quebre, para que Ele nos transforme. Culto não é simplesmente um aglomerado de pessoas, culto é batalha, é guerra. Precisamos nos preparar. Você que é algum líder de algum ministério, você que está à frente de algum ministério na igreja, você precisa se preparar, irmão. Não é apenas ter um conhecimento acerca da área que você dirige, da área que você preside, mas é estar preparado para fazer o melhor que você puder para o Senhor. Josué precisava de um preparo. Ele precisava ser trabalhado pelo Senhor em algumas áreas de sua vida. Então eu aprendo isso aqui. Nunca conseguiremos realizar a obra de Deus se não nos prepararmos adequadamente e se não houver santificação em nós. Deus é santo e Ele só recebe culto de pessoas santas. Quem não é santo não consegue cultuar a Deus na beleza da sua santidade. O Deus santo recebe um culto santo, por isso que culto é coisa séria, culto não é brincadeira, púlpito não é lugar de stand-up. Aqui é lugar onde a palavra de Deus é pregada, e essa palavra pregada precisa encontrar corações ávidos por ela. Culto não é lugar de brincadeira, culto não é lugar de palhaçada, culto é coisa séria. Culto é coisa séria. Um povo lutando para ser santo, cultuando o Deus que é santo, santo, santo. Por isso eu sempre falo, 1h30, vamos aproveitar cada minuto que temos para cultuar esse Deus santo. Do início do culto, no primeiro boa noite, até o final, na última oração, Deus quer cada minuto, cada segundo do meu culto. Quando você está aqui cultuando o Senhor, você está cultuando com seus lábios, você está cultuando com a sua afeição, ou você está cultuando com o seu coração? Porque Ele sabe. Por isso existem cultos que são verdadeiras abominações ao Senhor. Existem cultos que Deus não aceita, porque não são cultos que reconhecem a grandeza daquele que é cultuado. Os homens são cultuados, pessoas são cultuadas, mentiras são pregadas. Culto é coisa séria, povo de Deus. E se nós não estivermos preparados e santificados, eu desafio cada um dos irmãos a entrarem nesse embate comigo. Vamos nos preparar para os cultos de domingo. Vamos nos preparar. Havia um grupo
de cristãos no século 17 e 18, principalmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, alguns países europeus, chamados de puritanos. Esse povo se preparava a semana inteirinha, terminava o domingo, no próximo domingo seria a ceia do Senhor, eles passavam a semana inteira em oração, vigiando para não pecarem, para não desobedecerem a Deus, para estarem aptos a participar da ceia do Senhor no domingo. Eram chamados puritanos. Charles Spurgeon foi o último dos puritanos. Precisamos resgatar algumas práticas na nossa vida, nos preparar para cultuar o Senhor. Eu convido vocês, vamos nos preparar para domingo, estaremos em culto ao Senhor de manhã, estaremos em culto ao Senhor à noite, vamos orar pelas nossas crianças que estarão aqui entoando louvores a Deus, vamos orar pela mensagem que será pregada domingo à noite, vamos orar, irmãos, pelos cultos da semana, vamos nos preparar, trabalhe esse processo em você, para que quando estivermos aqui, estejamos num grande exército, cultuando o Deus da glória. Quando você está louvando ao Senhor, quando você está cantando uma música ao Senhor, não cante simplesmente porque a música é bonita, cante com o seu coração, louve, preste atenção no que você está falando, faça do cântico a sua oração, faça do cântico o seu culto ao Senhor, porque culto é coisa séria. Então eu aprendo isso. Nunca conseguiremos realizar a obra de Deus se não nos prepararmos adequadamente e não nos santificarmos. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Que o Senhor abençoe o seu povo nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor. Tu sabes se os cultos que foram prestados aqui hoje chegaram até o Senhor ou não. Tu sabes quem cultuou e quem não cultuou. Nós não, mas tu sabes. Mas mesmo aquele que não conseguiu te cultuar, trabalhe nesse coração, Senhor. Coloque em nós, ó Deus, a impressão, a certeza, Pai bendito, de que nós não estamos aqui jogando palavras ao vento, mas estamos cantando, louvando, adorando o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que o nosso culto seja cada dia mais agradável a Ti, que a cada dia possamos, ó Deus, ter mais e mais reverência diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui. É minha oração, grato por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.